Estamos de volta, revisando a primeira aula de geometria analítica, quando o objeto de estudo agora é a nossa circunferência. E o melhor de tudo é que agora eles sabem a diferença, né? Circunferência não é círculo. Nós estamos aqui de pé num tablado circular, um círculo, porque tem área. Mas a bordinha mas que está rodeada com a circunferência vermelha e amarela. Isso mesmo. Então, sabendo a diferença, sabendo os elementos da circunferência, fica bem mais fácil da gente evoluir no assunto. Então, vamos lá, revisão da aula de número 26. Geometria analítica, circunferência na sua parte 1, a gente viu o que mesmo? Vamos lembrar? Nós vimos lá a diferença entre circunferência e círculo. Tá aqui, a circunferência é a linha, é o contorno. Lembrando que na matemática, no entorno significa perímetro. Só que para calcular o perímetro de uma circunferência que não tem lados, nós usamos uma fórmula, que é a fórmula do πr, multiplicado por 2. 2πr, né? O nosso amigo aí, um amigo, dois amigos são 2πrs. Lembrando que o π é um número irracional que surge da divisão, não é, entre o diâmetro, entre o comprimento da circunferência e o diâmetro. Então, quando a gente tem dois raios, a gente tem um diâmetro, certo? E quando se fala de equação da circunferência, tem ela na forma geral e na forma reduzida, né? E a gente, com base num triângulo inserido na circunferência, que está inserida no plano cartesiano, a gente tem aí, né, a hipotenusa, que seria o raio, e os catetos, né, são aí as outras duas partes da equação. Esse A e esse B é o centro, né? Olha lá, o centro é dado por A e B, ou seja, valores que estão sendo mostrados aqui dentro da equação reduzida com sinais contrários, tá bom? E a equação geral é o desenrolar da reduzida. Então, se a gente aplicar o chuveirinho na reduzida, a gente encontra a equação geral. Ela é meio assim, apavorante quando a gente olha, mas vocês viram que a gente desenvolveu e resolveu tudo direitinho, sem problemas, né? Só ter tranquilidade que dá tudo certo. Beleza. Dicas para o Enem, vamos lá? Dicas para o Enem. Aqui, um mapa mental feito por um aluno, né? E aí, olha só que legal, ele colocou lá na circunferência e no círculo, destacando justamente essas diferenças. Disse para vocês que o π é mais ou menos 3,14 e que esse R maiúsculo indica o raio. Circunferência é o comprimento, é o perímetro, é no entorno, é a linhazinha. E eu calculo o comprimento, 2πr. E o círculo eu vou calcular a área, πr ao quadrado. E aí ele já começa a trazer a parte da geometria analítica, né, falando da equação da circunferência na sua forma reduzida. Ele fala quem é esse raio, fala que tem pontos que pertencem a esse contorno, a essa, né, circunferência em si. Fala quem é o A e o B, né, que é o centro da circunferência e tudo mais. Mostra que o raio é a distância do centro até um determinado extremo, né, um determinado ponto que pertence à circunferência, e traz todo um aparato aqui sobre o assunto. Fica bem legal, né? Outra coisa que ele lembra aqui é que o π é uma letra grega que na matemática tem um valor, e vale 3,14. Em alguns exercícios, 3,1, em outros aproximadamente 3, aí vai muito do contexto da atividade, tá? Então, o que você tiver como questão, vamos conversar aqui um pouquinho? O que você tiver de exercício, ele vai te direcionar. Ou você usa 3, ou 3,1, ou 3,14, né? Não é verdade? E é legal que esse mapa mental dá a impressão que ele está colado em alguma coisa aqui na parede, não é, Olau? Porque aqui parece que tem uma mesinha onde tem as canetinhas dele penduradas aqui, né? O balcãozinho que ele estuda. Ele pregou aqui, deve ser aqueles porta-retrato que tem uns imãzinhos. Pode ser. E ele colocou o imãzinho para colar ali, quer dizer, é um aluno que está estudando esse assunto para a prova, é matéria que ele está estudando, ele colocou lá para lembrar, para ficar bonito. Deu ênfase em algum lugar aí para não esquecer, né? Então agora é com vocês, vamos às atividades de sala e já já a gente volta corrigindo. Hora de resolução, então vamos resolver as atividades de sala, tirar as dúvidas e deixar tudo muito claro para todo mundo, certo? Certo. Bora ver então? Vamos lá, tirando as dúvidas, a questão de número 1. Dê as coordenadas do centro e do raio das circunferências representadas pelas equações.
Na letra A nós temos x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Na letra B, x mais 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 16. Então, ele está querendo o centro e o raio? Vamos lá. Isso. O centro, a gente já sabe que vai pegar os valores que acompanham x, que acompanha y com sinal contrário. Então, no caso do x, a gente vai colocar 2 positivo. No caso do y, não está somando, não está subtraindo com ninguém, então a gente já zero. sabe que é 0, né? Certinho? Certo. O raio vai ser a raiz quadrada do valor que a gente tem aqui. Então, raiz quadrada do valor 4. Então, o raio, nesse caso, é 2. Certo? Simples Certo. assim, é só para identificar, né? A gente chegar à conclusão, né, dos conceitos e você entender melhor cada situação. Porque depois, na prática, na hora de resolver, aí a gente precisa ter conhecimento disso tudo, tá? Quem é o centro aqui nesse caso, então? Menos 3. É o sinal contrário. Menos 3 e aqui, mais 1. Ou só 1, né? O raio vai ser a raiz quadrada do valor 16. 16. Então, meu raio aqui é 4. 4. Simples assim, era só isso que ele estava querendo que fosse observado nessa questão. A gente sabe que esse mais 1, não há necessidade de colocar um mais, pode ficar só 1, porque pela educação matemática, mais 1 e 1 é a mesma coisa. Tá bom? Vamos de questão número 2, olha lá. Vamos determinar a equação reduzida da circunferência com centro no ponto 2 menos 9 e que tem raio 6. Lembrando que a reduzida é aquela que eu só troco, não é? Os pontos A e B na fórmula. Só isso? Só isso. Simples assim, só que tem um detalhe. Muita atenção, muito cuidado com os sinais, tá certo? Então temos lá x menos a, quem é o a? O A é 2. O a é 2, ao quadrado. Mais y menos b, quem é o b? Menos 9. Ao Quadrado. Igual ao raio elevado ao quadrado, o raio é? 6 ao quadrado. Isso mesmo. Então, lá, x menos 2 ao quadrado mais y, menos com menos, mais 9 ao quadrado. 6 ao quadrado? 36. 36. Essa já é a minha equação reduzida. Certinho? Muito bem. Bem simplesinho, né? Tranquilo, tranquilo, com base nos exemplos que a gente fez na aula, a gente traz as atividades de sala no mesmo ritmo, sem mudar nada. Tá bom? Vamos de questão número 3? Olha lá. Determine a equação da circunferência com o centro no ponto 2 e 1 e que passa pelo ponto 1 e 1. Eita! Agora sim. Agora que são elas. E aí? Ele não deu o raio, certo? Uhum. Mas nós vimos na aula que o raio é uma reta que liga o ponto A, que liga o centro a um ponto da circunferência, certo? Certo. Eu tenho centro aqui, não tem? Tem o centro e tem esse ponto. O centro é o ponto 2 e 1. 2 e 1. E o A? 1 e 1. Uhum. Então, quer dizer que se eu calcular a distância entre o ponto A e o C, eu tenho raio? Pela distância, daquela equaçãozinha de distância entre pontos? É. Aí sim. E aí, porque o centro eu já tenho para substituir aqui. Isso. Só está faltando O raio, né? E como o professor Maurício disse, dada a circunferência em um determinado lugar, né? Quem é que vai ser o raio? A distância entre o centro e um ponto determinado pertencente a essa circunferência. Então, a gente pode fazer a distância entre esses dois pontos que vai nos originar o raio, certo? Vamos lá, então? Como que faz distância entre dois pontos mesmo? Raiz quadrada. Raiz de x do b menos x do a ao quadrado mais y do b menos y do a ao quadrado. Vamos lá agora. Quem é o b, quem é o a, tanto faz, né? Vamos deixar o a como a mesmo e o b como se fosse o centro aqui. Pode ser? Beleza. Então vamos lá. Raiz de x do b. 1. X do B, Ao 2. 2. X do A, 1 ao quadrado. Mais Y do B, 1. Y do A, 1 também. 1 também, ao quadrado. Então, a distância vai ser a raiz de 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado, mais 1 menos 1, 0. 0 ao quadrado. Então, eu fiquei com 1 ao quadrado, né? 0 a gente elimina. Aqui a gente pode aplicar a nossa propriedade, ou raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1. Então, essa é a distância, ou seja, o meu raio vale 1. Agora, a gente pode colocar na equação? Sim. Então, vamos lá.
Tananã. X menos A vai ser X menos 2, que é daqui que a gente vai pegar, tá? Não é esse A aqui, é o do centro, tá? Ao quadrado mais Y menos B, quem é o B? 1. 1 ao quadrado. Isso vai ser igual ao meu raio ao quadrado. 1 ao quadrado. Já está pronta, né? Não temos mais o que fazer aqui, né? E essa já é a equação reduzida da circunferência que passa de centro 2 e 1 e passa pelo ponto 1 e 1. Se você for substituir 1 e 1 no x e no y, o resultado vai dar 1, porque esse ponto pertence à circunferência. Tranquilo? Beleza. Então, nessa questão, se vocês não conseguiram fazer, é porque a gente precisava primeiro fazer a distância entre os pontos A e C, que vai nos dar como resultado o valor do raio. Tá bom? Vamos de Enem? Se liga no Enem, qual é a perguntinha de hoje? Durante uma aula de matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesianas XY e representa na lousa a descrição de 5 conjuntos algébricos, 1, 2, 3, 4 e 5. Como se segue? Primeiro, é a circunferência de equação x² mais y² igual a 9. Segundo, é a parábola de equação y igual a menos x² menos 1, com x variando de menos 1 a 1. Terceiro, é o quadrado formado pelos vértices menos 2 e 1, menos 1 e 1, menos 1 e 2, menos 2 e 2. Quarta indicação, é o quadrado formado pelos vértices 1 e 1, 2 e 1, 2 e 2 e 1 e 2. E quinta informação... Essa aqui deveria estar aqui, né? Separadinha, né? Tá? É o ponto 0, 0. Aí vem a pergunta, ó, qual dessas figuras foi desenhada pelo professor? Então todas essas indicações aqui são verdadeiras. São verdadeiras. São indicações de desenhos feitos no plano cartesiano. Agora, dentro dessas características, qual dessas figuras foi desenhada pelo professor? Né? Então, a gente pode analisar os fatos aqui, né? Por exemplo... Se a gente pode pensar ali na circunferência primeiro, né? Isso. Porque se eu descobrir o raio, fica bem fácil. O raio e o centro. Tá no centro, né? O centro é 0, 0. Aqui, quem é o centro? A gente já sabe que é 0, 0. Porque o x não somou com ninguém, nem o y, nem subtraiu de ninguém. O raio vai ser a raiz quadrada de 9. Então, o meu raio é 3. Olhando aos desenhos... Tem um que tem raio 9, Olha né? aqui, esse aqui tem raio 9, esse aqui tem raio 9, então não é a B, não é a A, né? Aqui já tem raio 3. Beleza. Pode ser? Pode. E aqui, raio 3, raio 3. Raio tá 3. Tranquilo, Bom, né? uma das três. Já foi duas embora. A quinta indicação não ajuda muito, né? Porque ela fala que é o ponto 0, 0. Não. Todas elas... A segunda? A quinta. A quinta, tá. O ponto 0, 0. Todas têm ponto 0, 0. Todas têm ponto 0, 0 na origem, Agora, né? a segunda ajuda bastante, porque a segunda fala que é uma parábola com o A negativo. Lá no primeiro, a gente estudou a parábola com A negativo. Ela é decrescente. Agora ele está falando do quê? Da boquinha, né? A boquinha. Cada coisa ele está falando de um detalhe. Que nem o item 3 e o item 4 está falando já dos olhinhos, né? E o item 2 está falando da boquinha. Ele está dizendo que a nossa equação aqui da parábola é menos x² menos 1. Quando fala assim, nós temos um A negativo, menor que 0, ou seja, a concavidade para baixo. Então o bonequinho está triste. Então ele está triste. Então todos eles que tiver feliz não serve como resposta. Então não é a letra C, e pode ser a D, e pode ser a E. Beleza? Beleza. Tá, tranquilo, né? Agora a gente tem que olhar, os olhinhos estão no mesmo lugar, né? Eu penso ali já para poder achar a resposta de cara no seguinte. Aquela função lá, ela tem raiz, essa do primeiro grau aí, do segundo grau, a segunda informação, ou ela não tem raiz? Se ela não tiver raiz, ela não toca no eixo X. Então é a letra E. Se ela tiver raiz, é a letra D. Se o delta for maior do que 0, é a letra C, é a letra D. Se o delta for menor do que 0, é a letra E.
A gente já resolve tudo já, de uma Então vez podemos só. calcular o delta aí, né? A galera muitas das vezes não vai lembrar de todos esses detalhes, né? Porque é lá do primeiro ano, mas aí a gente está aqui com essa missão de resolver junto com vocês e relembrar alguns detalhes importantes. Tá certo? Certo. Até porque é o seguinte, até a primeira informação é que estudamos agora. Já eliminava 2 respostas. Na segunda informação, por mais que eu não lembre da fórmula do delta, eu tenho que lembrar que se é negativo é decrescente. Então tá para baixo. Já eliminei mais uma, fiquei só com 2. Nessas 2 eu vou resolver agora, com o delta. Então vamos lá. O delta é B ao quadrado menos 4AC. É o delta que tenho que saber. Quando a gente fala do delta, a gente tem que saber os coeficientes. Quem é o A, quem é o B e quem é o C. O meu A ali, ó. Vamos fazer na outra folhinha aqui? Melhor, né? Então, a gente tem que delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. O meu B eu não tenho. É 0. É quem acompanha X. Então, é 0. O meu A é menos 1. Menos 1. Quem acompanha X quadrado. E o meu C é menos 1 também, né? Menos 1 também. Então, ficamos que o delta é 0, não conta, né? Vamos lá, menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 1? 4. 4 vezes 1? 4. Então, eu tenho um delta negativo. Delta negativo, a gente já sabe que não toca, negativo. né? Não toca em mim, né? Quando na paródia de função quadrática, delta negativo não toca em mim, não toca em mim. Se não toca em mim, nós temos como resposta, com certeza, a alternativa E, porque a nossa parábola aqui do sorrisinho triste não toca, não chega nem perto do eixo X. E a outra informação lá que nós temos é falando sobre os quadradinhos, né? Só marcar os pontos no plano cartesiano e desenhar um quadradinho, mas beleza, todos são iguais os quadrados? É, os olhinhos não mudou, né? Aham. Beleza, beleza? Beleza. Então, era uma questão de análise do gráfico, né? Dos gráficos que foram mostrados como alternativa e tinha que pensar um pouquinho. Tá certo? Certo. Claro, né? Questões do Enem, daquele jeito que a gente já falou, os níveis variam. Então, você precisa se preparar para todos. Tem umas que são fáceis. Outras você vai demanda mais um pouquinho de interpretação e de tempo. Essa daqui, no Enem, é uma questão que eu sugiro aos alunos o seguinte. Leu essa questão, viu que vai dar trabalho, deixa para o final. Não esqueça dela, né? Volta para ela, porque é uma questão boa. E vocês viram, usamos somente a parte da equação mesmo, né? Descobrimos só qual é o raio, já mandou 2 embora. Depois eu fui lá na função do segundo grau, vi que é decrescente, parábola para baixo, mandei outro embora e vi que o delta negativo não toca no eixo X. Já achei a resposta. Então, bem prático. Mas se eu não estou ali na hora lembrando esses detalhes, eu deixo para o final. Por quê? É uma questão de análise. Como assim no final, professor? Sempre sobra ali 30 minutinhos depois que eu acabo de preencher tudo, ao invés de ficar lá sentado. Sempre sobra? Para alguns alunos, para aqueles que não perdem tempo, aqueles que se organizam direitinho e não, e o detalhe, eu não disse que resolve todas, não resolve todas, mas eles resolvem as que eles sabem. No final sobra um tempo, sobra. Aquela meia hora você fica esperando ele sentado passar, que não passa nunca, porque meia hora desocupado demora mais do que 3 horas ocupado. Pois é. Então você faz o quê? Tenta fazer, deixa eu ver se eu consigo acertar isso aqui. Peraí. Legal, acertei. Ganha a questão. É isso aí. Para finalizar nossa aula com chave de ouro, brincando com os números, olha lá. Então, qual era a perguntinha da aula de hoje? Era um ditado popular? Isso, nós temos ali uma pessoa muito concentrada procurando alguma coisa. Procurando o quê? Cabelo em ovo. Já viu essa, diretor? Esse teste de raciocínio já, né? Ditado popular. Qual é o ditado popular? Procurar cabelo em ovo. Ou seja, não tem problema nenhum, mas ele fica ali procurando um problema. Procura problema, e aí... Não, porque tem que... Não, mas tá errado, não. Aí dá ruim. Hoje não aconteceu nada, não. Tá uma coisa errada, porque não aconteceu nada hoje, Vou não. caçar alguma confusão, então, né? Tá então, errado. não vamos procurar cabelo em ovo e sim desenrolar as nossas situações aqui, os nossos problemas matemáticos, né? Mas agora ficamos por aqui, tá? A próxima aula estamos de volta, então fica aqui. Aquele beijo no coração e até lá!